Olá, eu sou Cláudio Luther. O nosso assunto de hoje é a Revolução Francesa. Nós já conversamos em uma outra videoaula a respeito dos aspectos gerais da Revolução Francesa e também das características da França pré-revolucionária. E a partir de agora, nós vamos lançar o nosso olhar sobre as etapas da Revolução Francesa. A primeira delas é a etapa da Assembleia dos Estados Gerais. Essa etapa transcorreu em 1789 e eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. A Assembleia dos Estados Gerais era convocada na França sempre que existia uma situação de crise, sempre que existia um contexto comprometedor para a economia e para a sociedade francesa. E é bom que a gente leve em consideração que em 1789, quando a Assembleia dos Estados Gerais foi convocada, já se fazia mais de 150 anos da última convocação. A última vez que uma Assembleia dos Estados Gerais havia sido convocada havia sido lá em 1614, portanto há muito tempo. E agora a França via-se diante de uma situação delicada que justificava a convocação de uma nova Assembleia. Convocada por quem? A Assembleia dos Estados Gerais era convocada sempre pelo monarca. Nesse momento, quem reinava sobre a França era Luís XVI. Diante da situação delicada em termos econômicos e sociais, o rei Luís XVI convocou a Assembleia. E quem participava da Assembleia eram representantes dos três estados, do primeiro, segundo e terceiro estado. Portanto, representantes do clero, da nobreza e também da burguesia, junto aí com os sans-culottes, junto com os camponeses e artesãos. Por meio de um debate, por meio de uma troca de ideias, desejava-se encontrar um caminho que permitisse à França superar o quadro de crise tão acentuada. O que nós vamos perceber no decorrer da Assembleia é que as propostas foram assim muito distintas, muito divergentes entre primeiro e segundo estado, que atuavam conjuntamente, e o terceiro estado, que atuava sozinho. Porque, na visão do primeiro e do segundo estado, era necessário ampliar e elevar os impostos cobrados sobre o terceiro estado, ou seja, elevar o percentual dos impostos já existentes e criar novos impostos, ou seja, ampliar a arrecadação de impostos cobrados sobre o terceiro estado, seria o que permitiria a França superar o quadro de crise. Já na visão dos integrantes do terceiro estado, a solução viria por intermédio de um outro caminho. Na visão dos terceiro-estadistas, o interessante era iniciar a cobrança de impostos sobre o primeiro e sobre o segundo estado. E esta era uma situação que, claro, desagradava, incomodava ao clero e à nobreza, assim como a proposta do clero e da nobreza incomodava os integrantes do terceiro estado. Nós temos aí um impasse, até porque o voto era feito por classe, não era feito por cabeça. Sendo assim, o clero e a nobreza somavam 2/3 dos votos, o terceiro estado ficava apenas com 1/3, então era derrotado, obviamente, né? Sua proposta não prevaleceria. E diante do impasse, a burguesia decide convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. Nós saímos da primeira etapa, que é a Assembleia dos Estados Gerais, entramos em uma segunda etapa, que é a etapa da Assembleia Nacional Constituinte, entre 1789 e 1791. Uma Assembleia Nacional Constituinte tem como finalidade elaborar uma Constituição, ou seja, aquilo que se desejava por intermédio desta Assembleia era elaborar uma Constituição para a França. Automaticamente, o poder absoluto do rei seria encerrado. A França tornaria-se uma monarquia constitucional, mais ou menos aquilo que era a Inglaterra, né? Na realidade, a França buscava modernizar a sua política, saindo do absolutismo, chegando à monarquia constitucional, isso de acordo com a visão, de acordo com a vontade da burguesia. Essa assembleia convocada pela burguesia, ela é convocada arbitrariamente. Não era a burguesia quem deveria convocar uma assembleia. Uma assembleia poderia ser convocada pelo rei. Nós estamos falando de uma monarquia absolutista. E esta assembleia contou com a participação de representantes dos três estados. O curioso é que o próprio rei Luís XVI teria estimulado o clero e a nobreza a participarem da Assembleia,
como se ele dissesse mais ou menos o seguinte: olha, vocês participam da Assembleia, vão participar dos debates, vão se engajar na troca de ideias, vão sugerir artigos para esta Constituição, até que eu tenha condições adequadas para encerrar isso tudo por meio da força, como de fato ele vai tentar ao perceber que teria o seu poder limitado e que dificilmente conseguiria combater a ideia iluminista que ganhava força cada vez maior ali no contexto da França ainda pré-revolucionária. Muito bem, diante da percepção de que talvez tivesse chegado o momento para inibir esta Assembleia, para encerrar esta Assembleia, o rei Luís XVI deu ordem para que o trabalho dos constituintes fosse encerrado. A burguesia, obviamente, não aceita essa determinação do rei. A burguesia organiza uma força armada, uma força militar que pudesse fazer frente ao exército do Estado francês, ao exército absolutista da França. Nós temos o início de uma luta entre essas forças militares populares, lideradas pela burguesia, e as forças militares ligadas ao próprio Estado francês, ligadas à própria monarquia, ao próprio rei Luís XVI. E em meio a tudo isso é que nós temos o fato histórico que é apontado como o marco inicial da Revolução Francesa, a queda da Bastilha. 14 de julho de 1789, esse exército popular, esse exército que nós vamos denominar de revolucionário, invade a Bastilha, que era uma fortaleza, uma prisão, símbolo da força absolutista. Essa prisão ali, a Bastilha, estabelecida ali em Paris, foi invadida. Vários guardas foram mortos, outros acabaram debandando, né, passando aí para o lado dos revolucionários. O prédio foi destruído, né, não ficou pedra sobre pedra, e essa destruição, essa queda da Bastilha é tomada então como referência inicial da Revolução Francesa, como marco inicial da Revolução Francesa, 14 de julho de 1789. Nós entendemos que a partir daí nós temos um processo revolucionário em andamento. E é interessante observar que os próprios revolucionários sabiam muito bem que não bastava o anúncio de uma revolução em andamento, era preciso fazer algo prático, era preciso realizar algo que comprovasse o andamento da revolução. Por isso mesmo nós temos as primeiras medidas revolucionárias. A primeira delas, e talvez a mais impactante, é justamente a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Esse documento ele encerra a sociedade de ordens, portanto ele estabelece o fim daquela ideia de primeiro, segundo e terceiro estado. A partir dali na França todos são considerados cidadãos, todos são considerados iguais, inclusive o artigo 1º diz que todos nascem livres e iguais nos direitos, não sendo permitida qualquer tipo de classificação, não sendo permitido qualquer tipo de apontamento de alguém como integrante do primeiro, segundo ou terceiro estado. A partir de agora, todos eram vistos como cidadãos, como pessoas livres. O mesmo documento fala acerca dos mais diversos direitos do homem, dizendo que todo homem deveria ser livre, desde que sua liberdade não colocasse em prejuízo a liberdade do seu semelhante, ou seja, a liberdade de um outro cidadão francês. Portanto, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão defendia valores tipicamente iluministas, ou seja, começava-se a caminhar em direção àquela ideia da liberdade, da igualdade e da fraternidade estendida a todos. Uma outra medida interessante é correspondente às jornadas de agosto, quando o Estado revolucionário, né, o processo revolucionário, declara extintas todas as obrigações feudais. Todos os compromissos que vinham sendo mantidos desde o período medieval, aquelas relações de suzerania e vassalagem, de senhorio e servidão, tudo isso agora é encerrado. Não tem mais qualquer valor diante da nova realidade que se estabelece ali na França. Uma outra medida interessante é correspondente à Constituição Civil do Clero,
para que ficasse bem evidente que a Igreja, que durante tanto tempo havia sido o braço direito da monarquia absolutista francesa, agora havia perdido todo aquele poder que desfrutara em momentos anteriores, é feito um documento onde se evidencia que todos os clérigos católicos agora eram cidadãos comuns, estavam sujeitos ao pagamento de impostos, deveriam obedecer todas as leis que vigoravam ali na França, encerrando assim qualquer atribuição de privilégio à camada clerical francesa. Portanto, a nobreza e o clero agora estão na condição de cidadãos comuns, já não ocupam mais o topo da pirâmide social no que diz respeito a direitos. Claro, não perdem os bens que possuíam, continuam desfrutando de algum privilégio econômico, mas não têm mais os privilégios sociais e também políticos que tinham até então. Essa Constituição Civil do Clero ela foi acompanhada da desapropriação de algumas terras pertencentes à Igreja. E essa desapropriação foi justamente o que permitiu aos revolucionários franceses a emissão do assignat, que era um título monetário que tinha valor atribuído a ele, e justamente porque tinha como lastro porções de terra que haviam sido desapropriadas da Igreja, e o assignat torna-se mais ou menos uma moeda de circulação na França. Claro que ela não era uma moeda fracionada, não era direcionada a pequenas relações de comércio, de compra e venda, de varejo, cotidianamente falando, mas nós estamos falando de documentos que permitiam grandes práticas comerciais. Então tornou-se comum o sujeito comprar um lote de armas, comprar uma tonelada de pólvora, comprar uma tonelada de trigo e pagar isso com um assignat, que era um título que seria resgatado, teria o seu valor resgatado daí 10, daí 15, daí 20 anos, justamente porque tinha como lastro, tinha como garantia as terras que haviam sido confiscadas da Igreja Católica ali na França. Diante desse quadro todo, nós temos uma situação até cômica, que é a tentativa de fuga do rei Luís XVI e de sua família, que tentaram fugir da França, justamente por perceber que o processo revolucionário estava de fato em andamento, que dificilmente a burguesia voltaria atrás dos seus ideais e que a situação afunilava cada vez mais para um comprometimento do poder absoluto do monarca, até porque uma Constituição estava sendo elaborada e ele já sabia que esta Constituição acabaria limitando o seu poder. Nós temos então a Constituição pronta em 1791. Bem inspirada no modelo constitucional da Inglaterra, a Constituição francesa estabeleceu como regime de governo a monarquia constitucional, estabeleceu os poderes representativos, portanto, legislativo, executivo e judiciário, exatamente como havia sugerido Montesquieu, um dos pensadores iluministas, estabeleceu o voto censitário masculino, portanto, agora as mais importantes decisões de ordem política seriam tomadas por um grupo eleito pelo povo francês, pelos cidadãos franceses. E olha que interessante, a Constituição estabeleceu também o fim da tortura, ou seja, antes da Constituição, tortura havia sido uma prática constante e corriqueira na França. A melhor demonstração e a melhor comprovação disso está no fato de que a burguesia enfurecida fez questão de derrubar a Bastilha, justamente onde os opositores do absolutismo francês eram presos, torturados e ficavam em condições de privação das mais diversas formas. Muito bem, por enquanto a gente caminha até aqui, teremos mais um encontro para a gente voltar a falar dessas etapas da Revolução Francesa. Por enquanto, muito obrigado, fiquem em paz.